direto para o esporte, ao vivo com Alice Queiroz. Bom dia, Alice. Vamos começar pelo Criciúma, pela Série A. O time vai entrar em campo no domingo. O Criciúma que vai enfrentar o Vasco em casa às 4 horas da tarde. Vem com uns reforços aí, né, Alisson? Foram anunciados 4 reforços ontem, Alice, e eu cito aqui o Dudu, que é velho conhecido do torcedor do Figueirense, é cria do estádio Orlando Scarpelli, depois foi para o Internacional. Ele e também o Pedro Rocha, atacante que jogou no Grêmio, defendeu a equipe gaúcha, começou lá no Rio Grande do Sul, chegam para disputar a titularidade. Serem aqueles 2 atletas que podem entrar realmente no time titular do Criciúma. O Popó e o Serginho, os outros 2 reforços que completam esse pacotão de 4 atletas, eu acredito que chegam apenas para compor elenco. Sobre o jogo, especificamente esse duelo contra o Vasco. Lá no primeiro turno, no Rio de Janeiro, todos lembram, o Criciúma goleou o Vasco da Gama e depois daquele resultado caiu o técnico, a direção mudou, saiu o pessoal que estava da SAF, então revolucionou o Vasco, aquela goleada do Criciúma. E agora os 2 se enfrentam novamente lá no sul do estado, em Criciúma, é o grande jogo da rodada. Tigre, que na parte ali, os 2 na classificação estão muito próximos, então é o campeonato do Criciúma, né, Alice? Dá pra gente considerar que o Vasco é o adversário do Criciúma, que por enquanto tá brigando para evitar o rebaixamento. Tá certo. Pela Série B, os nossos 3 representantes, Avaí, Chapecoense e Brusque, também vão entrar em campo no fim de semana. Vamos ver quais são os confrontos? Amanhã, a Chapecoense recebe na Arena Condá a equipe do Guarani. O duelo está marcado para as 3h30 da tarde. Meia hora depois, às 4 horas, temos o confronto entre Santos e Avaí na Vila. E no domingo, é a vez do Brusque. O quadricolor enfrenta o Coritiba na Ressacada, às 4 horas da tarde. Alisson, vamos começar pela Chape e pelo Brusque, que são confrontos diretos, né, ali na parte de baixo da tabela. Estão muito próximos, né? Próximos as equipes ali na tabela de classificação, brigando para evitar o rebaixamento da 3ª divisão. O campeonato está passando para as 2 equipes catarinenses e eles precisam reagir o quanto antes. Se reforçaram, buscaram atletas para mudar o panorama, mudar essa situação que não está nada boa. Sobre o Avaí vai enfrentar o líder, uma parada dificílima contra o Santos lá na Vila Belmiro. O Avaí nunca venceu no Litoral Paulista, derrotou o Santos apenas uma vez, mas foi em São Paulo, na capital, jogando no Pacaembu. Então vai enfrentar também esse tabu que tem pela frente, há 14 anos não derrota o Peixe. Time que, repito, está na ponta, na liderança do campeonato. É uma ótima oportunidade para a gente ver esse novo Avaí com o Enderson Moreira. No primeiro jogo, na estreia dele, demonstrou algumas qualidades, modificou a postura tática da equipe, então vai ter esse desafio fora de casa contra o Santos. A gente vai ter uma ideia melhor do que é esse Avaí com o novo treinador, com o Enderson Moreira à beira do gramado. Sobre o time, o Marcos Vinícius está fora, lateral precisa cumprir a suspensão e provavelmente o Gustavo Teles, que é um desses atletas que chegou nessa última janela de transferências, deve fazer a sua estreia, ser a grande novidade no Avaí nesse jogo contra o Santos. Chapecoense e Brusque é o que eu falei lá no início. Precisam também da vitória porque são confrontos diretos e não dá para ficar esperando a última rodada que depois pode chegar lá e não dá mais tempo, né, Alice? Outra equipe que precisa da vitória é o Figueirense. Vamos falar de Série C com o nosso último representante. Vai jogar em casa contra o São José, domingo também às 4h30 da tarde. Jogo decisivo mais uma vez diante de uma semana polêmica, São José, né? que não aspira mais nada na competição, né? Já está virtualmente rebaixado, já caiu para a 4ª divisão do futebol nacional. O Figueirense só depende dele, como a gente falou lá no início da semana. Os concorrentes tropeçaram, então o Figueirense só depende dele. Precisa vencer esses 2 jogos, contra São José e também o Volta Redonda. Mas a gente precisa ser sincero com o torcedor. Além de todos os problemas dentro de campo, o técnico João Bussi, por exemplo, não vai ter a zaga titular, não vai contar com os 2 jogadores que estavam atuando nas últimas partidas, não vai contar com o Pato, que também é um dos artilheiros junto com o Alisson. Alisson que foi embora sem se despedir dos companheiros, de forma inesperada, surpreendendo o torcedor. Teve dirigente falando já que o grande objetivo do Figueira é em setembro, dia 11, quando tem a reunião com os credores para ver se sai a recuperação judicial. Então a gente sabe que o grande objetivo do Figueirense realmente nesse ano não é conquistar o acesso. Existe a possibilidade, mas a meta é primeiro resolver a situação dos bastidores. Então foi uma semana muito conturbada para o Figueira, que vai ter essa decisão contra o São José no estádio Orlando Scarpelli. Tá dado o recado então, Alisson. A gente fica na expectativa por um fim de semana melhor para os nossos catarinenses, né? E segunda-feira a gente volta com boas notícias, mais informações lá no portal ND+, na nossa coluna, e também diariamente no Jornal ND. Tá certo. Tá bom, Obrigada, Alice? viu? Um Bom ótimo fim de semana. Até semana. segunda. Agora a gente fala de futsal. Drica Evarini segue em Mato Grosso acompanhando o nosso Jack na Taça Brasil. A Drica que já vem com notícia boa porque a equipe do norte do estado garantiu vaga na semifinal. Bom dia, Drica!
Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC Mar, saindo aqui da quadra depois desse último jogo da fase classificatória. Jogo muito difícil contra o Pato. O Jack acabou saindo atrás, mas conseguiu o empate, que era o resultado que precisava para classificar. Estou aqui ao lado do Gabriel Cândido, autor do primeiro gol, um belíssimo gol, né, Gabriel? Um jogo muito difícil, o Jack para pressionado, precisando pelo menos do empate para não depender do resultado do Corinthians. Queria que você fizesse uma avaliação desse jogo que foi tão intenso durante todos os 40 minutos e já começar a pensar numa semifinal que vai ser difícil, né, independente do adversário. Sim, foi muito intenso. O jogo contra o Pato são dois times de muita qualidade. Quem errar menos possível vai conseguir sair com o placar, querendo ou não, vantajoso. A gente conseguiu buscar o empate, tivemos ali paciência. A vitória não veio, mas graças a Deus a gente está classificado. Como se preparar, independente do adversário, fisicamente e mentalmente, já que é uma competição de tiro curto e tão importante para o Jack? Sim, fisicamente é muito difícil, né? Porque é um jogo após o outro. Eu acredito que mentalmente a gente está muito bem preparado, até porque é muita pressão assim em volta, mas tenho certeza que a gente vai conseguir um bom resultado. É isso, Alice. O Jack conseguiu essa classificação para a semifinal. Nessa sexta-feira, as semifinais acontecem às 5 e às 7 da noite. Sorriso e Praia no outro grupo, Jack e Pato no grupo B. E agora a gente segue, são mais 2 jogos para que o Jack, se Deus quiser, aí consiga esse título da Taça Brasil. Volto com você no estúdio. Isso aí, Drica, a gente fica na expectativa também, querendo trazer na segunda-feira um bom resultado aí do Jack na Taça Brasil. Obrigada pelas informações, o esporte vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana e lembrando que amanhã, 1h30 da tarde, tem Clube da Bola na tela da NDTV. Lucas, volto contigo.